Ligar o microfone, muito bem. Por isso que não está zumbindo, porque está desligado. Alô, muito bem. É dia 7 de julho de 2024, que é a classe de adultos. Alguns irmãos estão chegando. Vamos pedir para a irmã Dorinha pedir a bênção de Deus para a escola. Irmã Dorinha, por favor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Aleluia. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. A irmã Hermana vai nos dirigir aqui no louvor. Você quer cantar? Você quer cantar? 90 e alguma coisa. Deixa penetrar a luz. É 223, filho. 26. 226. Deixa eu ver se eu pego ele. Se alguém quer saber na água, eu vou tentar aqui, se não tiver furado. Não, mas eu vou dizer o número na água também. O início, mas... 96. Se é o início. 96 anos. 96 na água, 226 no canto. Se ao inimigo tens combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz. E a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostra fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos querendo limpa sempre o sangue de Jesus, luz, claridade em nosso coração, e vivemos nós na luz da igreja. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deus abençoe. Amém. O hino é muito grande, vai ter uma metade da escola. Vai para a sala dela. Mas o motivo que nós cantamos este hino é porque a nossa lição, estamos na lição, né? Vamos lembrar aqui, estamos na lição de número 7. A igreja na rota do conservadorismo. Vamos ver se hoje a gente termina, né? E aqui nós estamos nesse ponto, já vimos ponto 1, ponto 2, ponto 2 aqui, ó. Os desafios da igreja frente ao mundo.
né? A gente entende aqui mundo as pessoas que não são parte da igreja. Tem a igreja e tem os que não são da igreja, né? Os que não são da igreja é considerado mundo, porque Deus amou o mundo e morreu para salvar. É aqueles que ainda não são salvos. O mundo é quem não ainda se salva. Então, irmãos, os desafios da igreja é porque a teologia da encarnação, ela nos mostra que Jesus não apenas se fez carne e osso, mas ele entrou na cultura humana, ele entrou nas questões políticas, nas questões religiosas, familiares, econômicas, entrou em questão de partilha de bens entre herdeiros, né? Manda meu irmão me dar minha parte da herança, essa coisa. Então, irmãos, a igreja, ela é um modelo encarnacional. Quer dizer, a igreja ela não tem apenas que estar presente numa comunidade, ela tem o que dizer sobre todas as coisas que acontecem na comunidade, sobre segurança, sobre usar máscara, tomar ivermectina, né? Então, aí se torna, irmão, desafio, né? Se torna desafio. Deixa eu mostrar vocês aqui, ó. Aqui estão vocês, né? Se torna desafio. Primeiro é estar no mundo e não se conformar. A gente usa, irmão, a figura do sal e do chuchu, né? Se você põe sal, ali tem arroz, tem batatinha, tem carne. Se você põe sal, o sal vai dar gosto em quê? Em tudo. Mas se você tem ali você põe um chuchu numa panela de tempero, o chuchu vai dar gosto em quê? Em nada. Ele vai tomar gosto de tudo. Então é uma comparação muito, muito, muito interessante, né? A igreja tem que estar presente como sal, dando o seu gosto, o seu gosto. Inclusive, irmão, tem que ter cuidado, porque o apóstolo disse que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Não sabe, quando você carrega a mão no sal, não tem quem come. Pouco sal até que dá um jeito, né? Então, é onde vem dizendo aqui, quer ver? Acho que é isso que ele quis dizer aqui, ó. Ó, o caráter, deixa eu crescer isso aqui, ó. Eu quis dizer foi isso aqui, sobre não ser muito salgado. O caráter e as inclinações pessoais da liderança em questão não devem gerar uma militância exagerada. Mas a igreja, nós aqui somos igreja militante, que está fazendo militância. É o mesmo, irmão, o reino de Deus usa as mesmas palavras que a política usa. Os irmãos sabem que a palavra evangelho, de onde é que inventaram essa palavra evangelho? Bom, no Antigo Testamento, o equivalente a evangelho trocando miúdo quer dizer boas notícias, correto? Boas novas. Fake news e good news, boas novas. No Antigo Testamento era um tipo só de notícia, caracterizava como, depois se traduziu do grego, como evangelho. Quando o rei e o seu exército saíam para a guerra, aqui na cidade ficavam os velhos, as mulheres, as crianças, esperando o resultado. Quando vencia a guerra e vinha alguém a cavalo, pelo cavalo já dizia: a notícia é boa, a notícia é vencemos a guerra. Então, irmão, evangelho é uma notícia de vitória, além de ser uma notícia nova, que está todo mundo esperando, né? Esperando qual é a novidade que vem, perdeu ou ganhou. Aí quando vem a notícia que ganhou a guerra, isso é evangelho. E aí, irmãos, mesmo no mundo grego e romano, já da língua grega, porque romano fala o italiano, latim, falava latim, agora fala italiano. A palavra evangelho era usada pelo imperador.
A igreja foi tirar a palavra evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da política. Militância, a igreja militante é tirada da política. Como é que era, irmão? Quando uma autoridade, principalmente um imperador, um grande general, ia visitar uma cidade, é igual hoje, né? Se disser que o governador vem aqui, vai varrer as ruas, vai pintar as coisas, vai esconder os bebos, tudo ficar bonitinho, aí avisa que vem, é o carro de som, viramos todo mundo, para estar lá, né, no trevo, não sei o que. Então, irmão, eu chamava arauto. Presta atenção no que é evangelho, irmão, arauto. E é muito parecido com o anúncio que nós temos, quer dizer, anunciamos a vocês que o imperador fulano de tal, aí dizia, filho do general não sei quem, que já fez uma ponte sobre o rio não sei quanta, que já venceu os exércitos do país não sei tal. Está vindo aí? Isso é evangelho. Aí quando nós dizemos, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, diz quem que ele é filho? Marcos, filho de Deus. Inclusive em Marcos, vem anunciar, porque todo vale será aterrado, todos os montes serão nivelados, ele vai reformar as estradas. Aí diz João Batista, façam caminhos retos. Então, irmãos, é muito semelhante ao que se faz no palanque. Quando a gente fala, vou anunciar evangelista, é aquele que anuncia o evangelho. O que é anunciar o evangelho, irmão? Não é falar da igreja de Deus, do Pentecoste, de evangelho, de protestante, de não sei quantas. É anunciar quem? Jesus. Estamos aqui anunciando Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, esteve entre nós. Aí nesse sentido, irmão, o credo apostólico, ele é apostólico mesmo, só que não é para rezar não, é só para resumir, né? Nascido da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, aonde está à direita de Deus, e de lá haverá de voltar para isso é evangelho. Então, irmãos, porque reino de Deus, reino, a tradução mais perto de nós seria reinado, governo. A igreja anuncia um governo. Anunciamos um reino cujo governante se chama Jesus Cristo. E ele está convidando quantos quiserem vir para fazer parte do seu reino, serão bem-vindos. Então, irmãos, quando fala aqui de militância, aí diz Paulo, seja temperada, não seja salgada. A igreja, irmãos, ela milita, agora ela tem que ter, temos que entender duas coisas, né, irmão? Que como cidadão brasileiro, eu estou na minha pátria. Como cidadão carioca, eu estou no Rio de Janeiro. Como cidadão amaiense, eu estou na minha terra. Mas, como cidadão do Reino do Céu, eu sou peregrino e estrangeiro. Os donos são os do mundo mesmo. Os donos são os do mundo mesmo. Né? Fico pensando que hoje foi a segunda noite de quadrilha de forró, vizinha até 4h30 da manhã. Dá vontade de nós, é a idolatria deles. É a idolatria deles, vou aguentar, é só uma vez por ano. Não entenderam, irmão? Você chegar a criar casa, entendeu, irmão? Então, cuidado, irmão, tem que ter tempero. Tá bom, irmão? Mesmo nas coisas que a gente denuncia, a gente tem que ser temperado. Porque fala, ô crente salgado desse, chega a orar. Ô bichinho salgado desse crente. Né? Hã? É você, tá vendo? Eu sei que está dizendo, não estou falando nada, né? Então, irmão, ou uma aversão descontrolada. Aversão descontrolada. Irmãos, quando as pessoas do mundo se vestem quase sem vestido, quase nus, ou quando canta aquelas músicas mais fedorentas,
eles estão no país deles. O mundo jaz no maligno. Agora, o que Paulo vem dizendo, irmão, que é importante aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler aqui, ó. Até separei. O que é importante aqui, irmão, veja bem. Queria ler uma coisa aqui. Paulo diz assim, irmão, ó. Quer ver? Aqui estamos em Tessalonicenses, deixa eu ver. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Presta atenção. Agora isso aqui, irmãos, tal. Ó, olha isso aqui. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão. Afastar de irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Ele fala sobre trabalho, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca de forma desordenada nem jamais comemos o pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados, não que tivesse um dia receber isso aqui. Porque quando estávamos entre vocês, dizia, se alguém não quer trabalhar, também não coma. De fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem desordenadamente e não trabalham. Aí Paulo diz, esse tipo de gente. Agora, irmão, pergunta do que Paulo está falando, que eu vou dizer para vocês aqui, vou falar uma coisa reta. Eu vou te contar um papo reto aqui. Ó. Se afaste de todo irmão, toda irmã que é sadio, pode trabalhar, vai pedir uma cesta na sua casa. Irmão, Paulo está falando aqui de obreiro. Eu dei o exemplo. Paulo era construtor de tendas, hoje seria um pedreiro. Apesar que Paulo era formado, era o PhD lá da faculdade de Tarso, estudou com Gamaliel, falava hebraico, aramaico, grego, latim, inglês, francês, que não existia naquele tempo, alemão, tudo isso. O homem era poliglota, mas ele trabalhava. Foi assim que eu dei exemplo entre vocês. Mas como é que isso acontece? Na igreja de Deus, irmão, nenhum pastor é obrigado a viver de sustento da igreja, não. Não é certo. Um obreiro está cuidando da igreja. Não, mas eu passo o dia todo visitando os irmãos. No fim do mês não tenho o que comer. Vai trabalhar. Eu cito o meu exemplo para citar como de outros. Eu estou aqui hoje, pastor, porque chegaram em mim. Eu era professor do colegial, né, Antônio? Pastor Vitoriano muito doente. Verá? Vem cuidar da igreja. Eu disse, eu gostaria muito de fazer isso sem precisar, mas eu tenho família, eu tenho minha... Não, a gente te cobre a sua despesa. Eu falei, bom, nesse caso, estão me oferecendo, aí eu aceitei. Mas aí, irmão, não é certo não. Alguém aqui já falou com um pastor aqui nessa cidade, tem irmão aqui que o sal é meio pesado. Irmão, arruma um serviço, arruma um trabalho. Não, irmão, mas eu fico fazendo a obra de Deus. Mas você não pode fazer a obra de Deus contando. Por isso, na igreja de Deus, o pastor não recebe dízimo de ninguém, não. É assim, irmão. Até a irmã Cristina, outro dia, a secretária, me ligou. Irmão, a irmã Hilda, a secretária, disse que vai viajar, e aí pediu para ir lá, né, recebeu o dízimo na casa dela. Falei, pode? Falei, não, assim pode, mano. Quando a pessoa pede, o que não pode é o obreiro estar indo na casa do meu irmão. Não tem um dízimozinho aí para entrega, pelo amor de Deus. Dízimo é voluntário, é entre a pessoa e Deus, oferta é voluntária. Então, irmão, o que ele está dizendo é isso aqui: pessoas que querem viver à custa da igreja, sem que a igreja nunca disse, eu quero te sustentar. Ou não tem condição, ou não tem condição. A metade dos nossos pastores, irmão, são bivocacional da igreja de Deus. O que é bivocacional? Ele tem o emprego dele. Temos muitos militares, entendeu, Dei? E cuida da igreja.
Agora, é lógico que conforme as rendas aumentam e a igreja cresce, a própria igreja vai chegar e dizer, pastor, vem ficar aqui só cuidando da igreja. Entendemos isso aqui? Então, irmão, esses irmãos, o que você tem que fazer com esses irmãos, irmão? Se afasta. Não é para você se isolar do mundo. Agora, inclusive, tem uma outra complicada aqui, quer ver? Vê se eu acho aqui. Não. Vou te mostrar aqui, ó. Olha essa aqui, irmão. 1 Coríntios. Deixa eu ver se é 5. Ó. Aqui, irmão. Inclusive, Paulo diz umas coisas que esses apóstolos, tudo hoje teria que ser processado. Irmão, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Mas se o mundo inteiro é impuro, refiro-me com isso não aos impuros deste mundo. Estou proibindo você de associar com o incrédulo que é avarento, ladrão, porque nesse caso vocês teriam que fazer o quê? Sair do mundo. Eu preciso, irmão, do mecânico, eu preciso do padeiro, eu preciso do barbeiro, eu preciso da loja de roupa, eu preciso do carteiro, eu preciso do que atende na farmácia. Graças a Deus, quase tudo isso que eu falei aqui tem crente para me servir, né? Mas quer dizer, mas agora, irmão, não se associe com os impuros. Irmão, você não pode andar com um incrédulo, ele é drogado, não tem nada a ver com isso. Eu ando com ele, converso com ele. É ladrão, todo mundo sabe, eu ando com ele, converso com ele, prego o evangelho para ele. Mas escreva a vocês que não se associem com alguém que... O que, irmão? Como é que fala aqui? Peraí. Tem irmão e tem gente que diz que é irmão, como é que é? Alguém que diz que é irmão. Meu Jesus! Vamos mandar esse pastor lá para o quinto na sexta. Isso é conversa de falar. Tem irmão que é irmão. E agora, Bahia? Ele, cuidado, porque tem gente que diz que é irmão. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. E se você não der Pai do Senhor para ele, fala, uai, está me discriminando. Mas se alguém diz que é irmão, mas for devasso. Devasso, irmão, quer dizer, tudo é permitido. Avarento. Avarento, irmão, é aquele que ele ama o dinheiro. Ele não tem dinheiro para desfrutar, ele tem para ter. O irmão passa necessidade, ele não, meu dinheiro não. Idólatra, irmão idólatra, maldizente. O que é bendizente? É o que fala bem. O que é maldizente? Fala mal de quem? Você. De mim não. Graças a Deus ninguém fala mal de mim. Irmão, irmão crente que só abre a boca para maldizer o prefeito, para maldizer a Câmara, para maldizer o presidente, para maldizer o cartório. Só abre a boca para maldizer. Bêbado ou ladrão, diz que é irmão, mas está preso. Desapareceu uma motosserra lá na firma, estão dizendo que foi ele. Qual é a postura da igreja de Deus, irmão? Se um irmão aqui for acusado que roubou a motosserra lá da firma, vendeu, desapareceu, o irmão diz para mim, pastor, eu sou inocente. Conselho, eu sou inocente, eu não roubei a motosserra. Qual é o procedimento da igreja? Está na doutrinação. Irmão, a igreja, ela pode, a igreja como instituição, temos advogado da igreja, se levantar e aí julgou o trem, foi para o fórum, resultado, foi você que roubou mesmo. A igreja pode contrapor um veredito do juiz, irmão?
Mas eu sou inocente. Você tem que provar que é inocente onde? Lá. Não é que para a igreja pode até te ajudar, pode te dar um apoio, pode até te fornecer um advogado, mas você tem que provar que é inocente lá onde estão. A igreja não tem poder de polícia, irmão. Eles têm polícia civil, tem investigador, tem tanta coisa para investigar e dizer foi você que roubou. E a igreja dizer, não, seu juiz, o senhor está errado, ele não roubou não. Espera aí. Agora diz assim, irmão, não se associem com alguém que se diz ser irmão e viver crente de mau testemunho, irmão. Não anda com crente de mau testemunho, não. Mas olha lá, os dois crentes, um é igual ao outro. Igual ao outro, os dois. Agora, irmão, com a pessoa incrédula, cada um, nós temos microfone, Fabinho? Está com ele. Tá, deixa eu colocar aqui, irmão. Irmão, vamos olhar. Eu quero a participação dos irmãos. Irmão Léo, esse aqui, ó. Por favor, Léo, de pé para eu te gravar melhor. Paz do Senhor. Pastor, eu ia fazer uma pergunta, mas aí o senhor entrou nessa questão falando, explicando, mas eu vou fazer do mesmo jeito e depois eu queria fazer uma outra pergunta. Aliás, se quiser algo. Em primeiro lugar, essa questão do sal. Por exemplo, a gente entende, aliás, eu entendo, né? O seguinte, a questão com as pessoas do mundo, eu digo aquelas pessoas que não são convertidas, a questão da medida. E justamente, por exemplo, com o irmão. Por exemplo, você sabe que o irmão está roubando, seja no emprego dele, na política, na prefeitura, na fazenda onde ele trabalha, e você tem essa certeza. E você, essa medida do sal também vale? Você pode se lembrar? Essa é uma pergunta. É uma. E outra, aí não é pergunta, aí já pode ser algo que concreto. Por exemplo, eu, alguns anos atrás, denunciei uma juíza, aliás, eu denunciei um fórum dele. Eita. E a juíza era uma ladrona, uma bandida. Resumindo, o diretor do fórum ele foi exonerado, mas a juíza simplesmente mudaram ela. Normalmente, o que isso acontece no Brasil? Ou é uma aposentadoria compulsória, ou manda o cara para outro lugar. E aí, numa situação dessa, por exemplo, hipoteticamente, uma pessoa foi condenada inocentemente por uma juíza dessa, ou um juiz, não sei lá, porque a gente conhece o sistema, sabe como é que funciona. E se acontecer da pessoa ser inocente. Muito bem, irmãos, obrigado, Léo. Começando pela outra. Primeiro, irmãos, existe, como é que diz, um foro legítimo para você estar denunciando. Eu tenho uma coisa contra, eu vou usar você. Hoje é meu pau de arara, vai ser você, Edileila. Eu acredito que a Edileila está fazendo uns trambiques muito feios ali no cartório. Só. Não está não. Não, só vamos supor. Irmão, o que vai resolver eu comentar isso com o Ivo? Eu comentar isso com o Jaiminho. Vai resolver, Jaiminho? Você vai resolver, Jaiminho? Resolve onde? Na jurisdição, nos meios legais, na promotoria, na circunscrição, onde ela está alocada. Isso é uma diferença, irmão. Presta atenção. Não resolve. Não é, por exemplo, eu xingar o prefeito de ladrão, resolve o quê? Eu. Ladrão, resolve o quê? Nada. Agora, quem te direito fazer a denúncia e apresentar as provas pode resolver. Tem isso também, irmão. Por exemplo, na igreja, vou falar para você, por exemplo, Everá está roubando. Falar isso com Leila vai resolver nada. Vai resolver aonde? Chama o conselho da igreja. O conselho tem a autoridade de convocar o supervisor e julgar o caso. Então, irmãos, é isso. Então, por exemplo, se o irmão está roubando, um irmão da igreja, e aqui vai dizer isso, irmão, que deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu li. Esse aqui, ó, acho que foi nessa aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui nessa Bíblia.
Ó, essa de Tessalonicenses. Cadê a mensagem? Tá. Muito bem, aqui diz assim, bom, sobre o irmão, que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade, aqui na mensagem. Não quer dizer que você não deve ter nenhum tipo de contato com gente de fora da igreja. O mesmo vale para os corruptos, nenhum tipo para os religiosos. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo, por exemplo, alguém faz, nós já resolvemos, pastor, no domingo o senhor tem que dar uma doutrina para a mulher casada que está andando de mini saia mostrando a calcinha. Aqui na igreja não fazemos isso não. Me diga o nome da pessoa que eu vou conversar com ela. Me diga o nome da pessoa. Nós não fazemos isso. Irmão, como é que tem uma mulher andando de roupa indecente? Eu vou à igreja 300 pessoas, vou pregar para 300 pessoas que tem nada a ver com isso. Então diz assim, irmão, quando alguém se comporta assim, vocês, aqui diz que você está dizendo, irmão, olha, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Aí, irmão, no caso aqui de uma pessoa que é maldizente ou que está andando na rua, aí você traz para o conselho, pode procurar qualquer conselheiro, o conselho da igreja é para isso, é seu representante. Conselheiro fulano, estou sabendo que tem um irmão X, outro irmão, etc., ele está fora da doutrina. Aí o conselho vai trazer nós em sigilo, porque tudo que reúne no conselho é sigiloso. Vamos ver o caso, vamos levantar, nomear um conselheiro ou o pastor para ir lá conversar em sigilo com a pessoa, tratar do assunto e ver se resolveu. Se resolveu bem, se não resolveu, ele chama a pessoa na reunião do conselho. Porque não adianta, irmão, falar, irmão Jamerson, você viu aquela irmã mostrando as calcinhas, irmão, você viu, aquela irmã mostrando, vai resolver o quê? Então, irmão, aprendamos isso aqui, aprendamos isso. Primeiro Jesus disse, se seu irmão está em alguma falta, você tem que fazer o primeiro o quê? Vá você nele. Não traz para o conselho, irmão, eu amo o irmão, irmã, eu te amo, irmão. Eu queria te dizer uma coisa, inclusive assim, tem umas pessoas que têm mais, como é que diz, liberdade para conversar isso com as outras, do que muitos irmãos que nunca conversou. Irmão, eu queria te dar um conselho, em nome de Jesus, presta atenção nas suas vestimentas, isso está trazendo problema, só estão falando de você, não resolveu, aí leva outro, aí é o conselho. Aí você leva para o conselho. Aí diz, se não ouvir o conselho, leva para a igreja. Aí leva para a igreja. Não, mas pelos canais competentes. É isso. Tem um livro, irmão, que o livro inteiro chama Palavras Duras na Bíblia. Jesus diz palavra dura ou não? Jesus não quer falar seus filhos do diabo. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. Dura palavra. Ô Jesus, pesou a mão no sal. Pesou a mão no sal, Jesus. Então, o que o irmão coloca, tem que saber a coisa que trata, né? Agora, irmão, aqui no texto de Tessalonicenses, que fala muito bom essa aqui, respondendo a pergunta do irmão Léo, 2 Tessalonicenses 3, acho que é 6. Muito bem. Eu estou não sei se eu estou errado. Ele diz assim, irmão. Se alguém, amigos, ordenamos que comecem a trabalhar imediatamente. Isso aqui é para o pastor, irmão. Irmão, queria que os irmãos levantassem uma ofertinha para mim, que eu estou com a conta suja em 3 armazéns.
Não, irmão, não vai levantar a oferta do senhor, não. O senhor arruma um lote para capinar. Se alguém, ele diz assim, em Coríntios diz, se alguém não trabalhar, quer comer, não vem tirar oferta na igreja não, vai trabalhar. A igreja não é lugar de dar oferta para quem está com conta pendurada, não. Até porque, irmão, se for, a igreja vai resolver, irmão, a conta pendurada do irmão tem que resolver de quantos? É só porque ele é mais escura do que os outros? Para ela, vocês pagarem a conta, eu também tenho conta. Então, irmão, o ordenamento bíblico é o seguinte. Agora, irmão, se adoeceu, a igreja já pagou aqui armazém de quase 1 ano. Doença. Entendeu isso, irmão? Esse negócio de estar na igreja pedindo ofertinha para o irmão pagar o armazém, não tem não. Então eu posso te dar uma enxada de presente. Né? O bom João Batista está aí? O João Batista estava desempregado, uma época difícil, acho que foi na época da pandemia, e eu perguntei, o que você sabe fazer? A maior coisa que você sabe fazer é bater veneno. Eu falei, vamos ali. Aí dei um presente para ele. Vamos bater veneno, mas ele nunca parou, ele nunca faltou, ele não bate veneno mais porque ele não dá conta que ele tem outro serviço. É assim que se faz, irmão. Então tá, irmão, só dessa vez, viu? Toma. Não. Você sabe que a minha não tem enxada agora, vou te comprar 3, cada uma no tamanho de presente para você. É assim que Paulo diz, irmão. Então veja, vai dizer aqui, mas se alguém se recusa, não se acomodem, denunciem quem age assim e se recusem a apoiar. Quem está com conta atrasada, porque também não está trabalhando. Uma pessoa pode não ter, ele tem carteira de encanador, pode não ter serviço de encanador. Mas irmão, serviço acha. Teve um cachorrinho comigo. Eu estava morando numa casa, eu não tenho muita facilidade de limpar. Foi lá em casa, dei, irmão, pode dar uma ajudinha. Eu falei, irmão, faz o seguinte, limpa o meu lote aí que eu te pago. Ixi, torceu tudo, ficou todo, foi embora. Não quis não. Limpa aqui que eu te pago. Que você me dá o dinheiro. Então, com isso, irmão, agora sim, irmão, não o tratem como inimigo. Aqui sente-se com ele, respeite e converse com a respeito, senta com essa pessoa. Conversa com ela, não é conversar com os irmãos, tudinho da igreja. Vocês já viram tanto que Sabrina não faz nada na vida, só fica dormindo todo dia até meio-dia, ninguém dá conta. Não, irmão, a Bíblia diz que eu tenho que fazer o quê? Conversar com quem? Com ela. Mas Sabrina, vamos falar do assunto, vamos fazer uma oração, vamos cantar um hino, vamos ler o Salmo 119 todinho. E eu queria falar para ela, é assim que diz, não? Como cristãos, sinceramente, que o Senhor dê a paz a vocês, dê a vocês o dom de caminhar uns com os outros, que o Senhor esteja com vocês. Então, irmão, veja bem, a igreja ela tem que estar envolvida na comunidade, com os bêbados, com os ladrões, com os adúlteros, com as prostitutas. A igreja tem que estar envolvida. Agora a igreja não pode estar envolvida com quem se diz ser irmão e vive nesse tipo de vida. Aí tem que trazer, tem que sentar, conversar com ele. Aí se não resolver, traz para você. Aí tem que trazer. Porque ele fala, bom, na igreja, pastor, tem gente vivendo assim, o que eu digo? Me dê o nome. Por quê? Porque eu quero tratar com a pessoa. Até porque, irmão, púlpito, senhores pregadores, púlpito não é lugar. Eu ouvi dizer que o irmão Darcy está, já sei, domingo eu... No Darcy. Isso é certo, irmão? Não. O problema do Darcy eu tenho que tratar no púlpito, conforme isso aqui, sentando com ele, conversando com ele.
Ainda tem assim, e se a carapuça te serviu, você veste ela toda inteira. Eu não sou de botar carapuça em ninguém, não. Pega a palavra. Agora, assunto tem que ser tratado, a gente trata. E isso, irmão, não é só no público, em qualquer lugar. Você está comentando, vai lá, conversa com ele. Agora, conversa, não anda junto, não. Não anda junto, não. Amém? Agora, irmão, o que foi que você perguntou? Foi essas duas? Está tudo respondido, irmão? Faltou alguma? Faltou, né? Bom, a nossa lição, irmão, aqui, ó. Cantamos aquele hino porque diz aqui, vocês são o sal da terra. Né? E que nós paramos aqui, irmão, não se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire. Aí eu fui ver aqui, irmão, é a questão em Mateus, aqui no grego, assim, debaixo de um alqueire, a palavra é 34, 26, mas em Lucas diz assim, Lucas diz assim, parábola da candeia. Muito bem. Não se acende uma lamparina e para colocar escondido, debaixo da cama. É outra palavra. A palavra aqui é clean, de reclinar. Clean. Pode ser sofá, cama, uma coisa. Agora a pergunta, Jesus falou o que ele falou cama? Quando você lê Mateus, Jesus diz, não coloca a lamparina debaixo. Como é que é o nome em português, aqueles copos de alumínio de medir arroz? Não chama, como é que chamava aquilo? Tem um nome. É copo de medir. É a mesma coisa. E Lucas disse que Jesus falou para não colocar debaixo da cama. São dois tipos de pecado diferentes, né, irmão? Um pecado é roubar no peso, roubar na medida, roubar no preço, roubar nas coisas. E outro pecado é na vida moral. Cuidado com o que está em cima da cama. O que você faz em cima da cama, apaga a sua luz. Nós cantamos o hino aqui. Deixa penetrar a luz. Aí conforme está acontecendo na cama, não tem luz penetrando, não. Pergunta, Lucélia. Jesus falou alqueire ou Jesus falou cama? Irmãos, vamos entender uma coisa? Mateus, judeu, escreveu para os judeus coisas que são próprias dos judeus, que eles entendem. Lucas escreveu para os gregos. Lucas diz que Jesus tocou no caixão do defunto. Mas Israel não usa caixão. Israel não usa caixão, não. Enrola o povo no corpo, pendura numa rede, põe um varão aqui, leva aquela rede e joga. E não enterra também, não. Coloca num buraco lá e tampa. Mas como é que Lucas... Irmão, até Lucas explicar para o grego que não põe gente em caixão, ele botou logo o defunto do caixão e tocou o barco. Então, irmãos, não sei se lá para os gregos usava-se esse tipo de medida. Uma moeda... Para o judeu é um nome de moeda, igual tem real, tem dólar, tem euro, entendeu? Se fosse Lucas escrevendo na linguagem de hoje, Lucas sendo europeu, qual moeda que ele ia usar? Euro. Olha, mas como é que Mateus disse que era real? Os irmãos entendem isso? A preocupação, a pergunta é o seguinte, para quem lê o Evangelho: até onde nós estamos lendo no Evangelho a palavra que saiu da boca, chama ipsíssima vox. Palavra mesmo, jeitinho que Jesus falou. Aonde é que está na Bíblia? Porque aqui, Jesus deve ter falado alqueire mesmo, porque ele era judeu. Mas lá nos gregos, ninguém sabia, não usava esse tipo de medida. Nós vamos debaixo da cama. E o Espírito Santo usou para dizer, cuidado onde é que o pecado está acontecendo. Onde é que o pecado está acontecendo e está apagando a luz. Aí eu fiz questão, agradeço a irmã Evânia, ela que achou para mim, Lucas 8:15, mandou para mim, em Lucas, Mateus fala alqueire,
Lucas fala cama, mas de uma maneira ou de outra, irmão, a nossa lição diz o seguinte: vocês são o sal. Igreja não pode deixar de ser uma entidade terrena. A igreja, como Jesus era homem ou era Deus? Diga para mim, Jesus era homem ou era Deus? A Bíblia é palavra do homem ou é palavra de Deus? Mas quem foi que escreveu? O homem. A igreja, ela é terrena ou ela é celestial? Os dois, porque o corpo, a igreja está onde? E a cabeça, que é Jesus, está onde? Então, irmão, a igreja tem hora que ela quer ser só do céu. Não me envolvo com esse mundo. Eu sou do céu. Você é da terra. E quando fala da terra, irmão, que você é luz do mundo, é da terra e é do mundo, quer dizer, a igreja tem que ter sua participação nas questões comunitárias. Eu sou do céu, para mim tanto faz se meu carro estiver quebrando as rodas. Eu já fui da Câmara uma vez, por causa do quebra-mola. Baixei a regra BNT, fiz cópia, uma para cada vereador. Diz, ó, o quebra-mola é dessa medida aí, do tamanho que está lá, tem que aumentar 1,5 m. Resolveu? Não. Mas em vez de eu ficar xingando, toda vez que passava um quebra-mola, xingar o presidente da Câmara, fui lá. Ah, mamãe, você é do céu, o que você está preocupado com quebra-mola? No céu não tem quebra-mola? Pois é, mas aqui mamãe tem, meu carro anda aqui. Meu carro não anda no céu. Ok, irmão? É porque a nossa revista todinha ela é teologia política, e ela diz o engajamento político. Quando fala político, é o que vem dizendo aqui, ó, nem sempre, acho que diz bem aqui, quer ver? Ser cívico sem ser partidário. Sem ser partidário. Ah, irmão, crente não pode ser filiado em partido político? Pode e deve. Só eu que não. Eu, como pastor, não devo. Não digo quem eu voto, no fim da eleição, todo mundo sabe quem eu votei, mas eu não digo. Não digo quem eu voto. Eu também não vou em reunião de nenhum lado nem do outro para ficar neutro. Apoio os irmãos, se tiver 3 candidatos a prefeito aqui, eu oro pelos 3, pronto. E voto só num. Né? Então, irmão, a igreja foi inserida em um contexto e não pode se excusar. Ele não pode se desculpar, não, irmão, é questão das decisões, questão da Câmara, votar a verba para isso, votar aí 14º, 15º e 16º salário para vereador. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com isso, sim, porque é aqui que eu pago imposto. Tem a ver com isso, né? Muito bem, Jesus não nos edificou. Jesus nos edificou como a representação do céu, aonde? Na terra. Nós somos representação do céu, mas é aqui na terra. Irmão, o pentecostalismo, o evangelicalismo prejudicou muito a igreja, com a mensagem de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para você ir para o céu. E não para você se transformar num ótimo cidadão também. Se tornar um cidadão do céu, que você não era, e como cidadão da terra, você se transformar num cidadão muito melhor do que os outros. Né? E a solução para não contar não é nos omitirmos do nosso papel. Nossa cidadania certa nos impele a sermos bons cidadãos na comunidade onde fomos inseridos. Aí durante algum tempo, irmãos, a gente ouviu, nós pentecostais, aquele crente, bem crente, diz assim, política é coisa do diabo, quero nem saber disso. Não, a política é coisa de Deus. O diabo está lá porque você não foi candidatar e não ocupou a vaga, e entrou no caso do diabo. Mas se você tivesse ganhado, era de Deus, né? Então, agora esse aqui, irmão, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores.
Eu já falei para você que a autoridade aqui, irmão, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou te mostrar, eu gosto de mostrar porque fica bom. Quer ver? Romanos 13, 1, só para você entender. Romanos 13, aqui é o grego. Todo homem está sujeito às autoridades. Vou mostrar aqui no dicionário para você de onde vem, ó. A palavra é exousia. Permissão para fazer, não é o agente. A autoridade aqui não é o indivíduo. Ele é na medida que ele está para executar o direito. É o direito, é a nossa Constituição. Já ouvi muito também, os irmãos já ouviram? Ah, irmão, a Bíblia diz que quem ganhar na urna é vontade de Deus. Deixa eu te mostrar outra aqui. Oséias 8. Olha, irmão. Oséias 8, guarda isso aí, irmão. Oséias 8, versículo 4. Diz Jeová: estabeleceram reis. Rei é o governante. No Brasil não tem rei, tem prefeito. Ok, irmão? Mas não da minha parte. Cuidado com esse negócio de dizer que quem ganhou na urna foi vontade de Deus. Vocês puseram quem vocês quiserem, mas eu nem sei quem é. Constituíram príncipe, irmão, é reinante. Mas eu não fiquei nem sabendo disso. Então, irmãos, a gente elege, no Brasil é sistema de eleição, e a gente elege, em alguns casos quem elege é a urna, né? Não é a urna que elege. Pessoas para fazerem cumprir a lei. E a gente obedece essas pessoas na medida, falamos isso domingo passado, na medida em que essas pessoas estão trazendo a lei para eu cumprir. Aí tem um provérbio, né, falamos aqui no exército do lugar, ordem ilegal não se cumpre. Tem muita ordem ilegal, irmão. Mas se eu tiver aqui, então um policial militar dizer, verdade, você tem que tirar seu carro debaixo daquela. Por quê? Porque eu não gosto do seu carro ali. Vai comprar carro, você botar onde você quiser. Você quer mesmo, vai ficar aqui. Não tem lei para isso, não existe lei. Correto, irmão? Então vamos lá para a nossa lição. Muito bem. Ó, sendo céticos, sem separar-se céticos aqui. Até o próprio Jesus andou, sentou-se e comia com publicanos e pecadores. Lembrando, irmão, que publicanos não tinha nada de errado com ele. Ele era coletor de impostos só. Não era necessariamente ladrão. Tem coletor de imposto que é ladrão? Todos são? Não. Então, irmão, Jesus comendo, e pecadores, já falamos isso aqui, irmão, o que os fariseus diziam, Jesus, o que é pecador para fariseu? Essa irmã que não está... porque não está lavando as mãos antes de comer... É porque está usando uma roupa jeans. É porque está usando... Não, eles diziam. Agora, o caso que a gente tem, irmão, de uma mulher de vida imoral, a gente tem quem foi aquela mulher pega em adultério. A gente não sabe o nome dela. Diz que Madalena, Joana, mulher do procurador, e outras mulheres andavam com Jesus. Não diz que aquela mulher ex-adulta andava com Jesus também. Tem que ter cuidado. Irmão, Jesus fazia viagem de 10, 15 dias, andando, acampando, dormindo de noite no mato. Entendeu? Então, irmão, teve aquele caso. Jesus simplesmente escreveu, disse: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Essa palavra é para hoje também. Nós crentes, irmão, a gente é bom de ter umas pedrinhas na mão. Nós crentes, umas pedrinhas. Aquela prostituta ali, ó. Aquele ladrão ali, ó. Aquele maconheiro ali, ó. A gente é bom de andar com um saquinho de pedra. Aí a gente diz assim, irmão,
Todos pecamos e destituídos fomos da glória, todos nós, toda a raça humana. Agora, a irmã Jaime me chamou para perguntar, que tem um hino que chama Pecador Remido, o nome do hino. Era um pecador, acho que o nome dele é pecador. Pastor, tem pecador remido? Aí comi com ele uma banda do mamão, conversamos e tal, e resolvemos casar. Pecador remido, irmão, é só pecador. Sou pecador. E se eu disse que se eu disser que não tem pecado, estou mentindo. Mas não quer dizer, irmão, que eu vivo pecando. A minha natureza, alguém aqui não tem mais natureza de Adão? Nós temos natureza de Adão. Agora ela está subjugada, mas ela está em mim. Né? É igual aquele cachorro que você fica sem dar água nem comida para mordaça, amarrando todo dia, mas ele está vivo. Então a natureza de Adão eu tenho. E aí é que preciso de santificar, para fortalecer o espírito. A natureza de Adão chama carne. Carne, irmão, não é o corpo, não. Jesus pecou. Jesus tinha corpo. Inclusive, depois Jesus falou: Tomé, vem cá. Você está achando, vem cá, Tomé. Você está achando, vai aqui o dedo aqui, ó. Tem osso, tem carne. Então, irmãos, não é no corpo, carne, na linguagem teológica, é a natureza caída de Adão que eu tenho em mim. Romanos diz: o pecado habita onde? Em mim. Ah, irmão, o pecado habita naquela mulher nua que passa na minha frente na rua. Não, habita em você. Aquele programa indecente de televisão e fica lá assistindo. Habita em você. Você. Então, irmão, quando diz Jesus comia com pecadores, presta atenção. Eu volto a falar, Zaqueu, tadinho do Zaqueu, já jogaram tanta... Zaqueu, o publicano, o ladrão. Jesus, resolvo dar aos pobres a metade do que tem. Se eu tiver defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então, irmão, a gente é bom de botar Zaqueu ladrão, até a gente joga pedra no Zaqueu, cuidado, né? Então, irmãos, aqui vem dizendo nessa lição. O que o texto ensina é que devemos nos aproximar das pessoas. E não aproximar não é ficar atrás na fila, não. Aproximar das pessoas, irmão, é chegar junto. Chegar junto. É muito fácil eu dizer para quem está com um monte de situação ruim: ó, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso e compassivo. Vai em paz, Deus te abençoe. O que diz Tiago? O que diz Tiago, irmão? Se teu irmão está com fome, você faz uma oração: Deus abençoe, vai em paz, irmão, vai com Deus, e não mete a mão na sua despensa. O que você está fazendo na vida? Então a gente se aproxima das pessoas com ações. Eu até aprendi isso, quando Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Sabe como é que a pessoa sabe que Jesus está com ela todos os dias? Porque todos os dias é no dia da festa, é no dia que nasceu uma criança, é no dia que o pai está no caixão de defunto. Como é que essa pessoa sente de fato que Jesus está ali? Quando você chega ali e dá um abraço. Chega e dá um abraço. Você. Ah, irmão, eu queria um abraço de Jesus. Jesus te abraça com o meu abraço. Jesus continua, irmãos, abraçando. Pegou as crianças nos braços. Jesus pegou criança nos braços. Jesus tocou. Esse negócio de Jesus tocar é sério. Podia tocar em leproso? Jesus tocou. Podia tocar em defunto? Jesus tocou no defunto. Então, irmão, eu vou passar para o irmão dele, por favor, irmão, o senhor que fez curso em Harvard de microfonia, tem um irmão ali. Pastor, o senhor comentou aí um fato no início da
Jesus com as pessoas, né? E falar de Jesus. Você vai evangelizar, nós falamos de Jesus Cristo. Zaqueu tem uma história na Bíblia muito interessante, porque todo mundo procurou Jesus porque estava com algum problema. A mulher do filho de sangue, não, a mulher do filho morreu, se muriu, essa coisa. E Zaqueu não tinha nada. Nenhum problema. Zaqueu era rico, a família estava bem, não estava doente, não tinha nada. Zaqueu simplesmente queria conhecer Jesus. Né? E às vezes nós queremos pregar para algumas pessoas só de saúde, só de doença, só de problema, Jesus está bem. Não, mas nós temos que aprender também a apresentar Jesus para as pessoas que não veem bem. Às vezes nós encontramos pessoas na nossa sociedade que não estão passando por nenhum problema. Está bem financeiramente, a família está bem, os filhos estão bem, estão estudando. Mas esse cara como é que eu vou chegar? Sabe, eu exemplo disso, ele não tinha nada. E isso provocou em Jesus uma reação que nem com história, né? A gente vê Jesus, quando Zaqueu chegou com Jesus, provocou em Jesus uma reação de eu vou para a sua casa, né? Jesus chegou a falar assim, eu quero ir na casa. Jesus se convidou para ir na casa dele. Aí os outros procurou que tinha problema, também resolvido. Mas a ação de Zaqueu provocou uma reação de Jesus que nem todo lugar que você vai encontrar. Jesus, eu vou lá te visitar. Bem, irmão, a gente já falou isso aqui muitas vezes. Cuidado com o evangelho, esse evangelho. Apenas o evangelho para pessoas necessitadas. Temos pessoas que, na regra de pobre, posso falar assim? Na regra de pobre não está passando necessidade nenhuma, não. Na regra de pobre que seja. E alguns não é nem na regra de pobre. Na igreja, irmão, tinha gente rica. A primeira convertida na Europa foi Lídia. Ela era o quê? Comerciante de púrpura. Você tem ideia, a púrpura que eu usava era rei. Paulo, se eu sou digna, fica na minha casa. Ô irmão, Paulo comeu cada banquete ali que eu fico com inveja. Viu? Na casa de Lídia, você está brincando. Né? Quarto, tesoureiro de Roma. Meu Jesus amado, o irmão Quarto, tesoureiro da capital do império. Será que esse homem... Então, irmãos, essa coisa é interessante. A gente pregar, nós temos aqui em Mambaí, na regra de pobre, pessoa que não estou precisando de orar para ela arrumar serviço, para ela arrumar dinheiro para pagar as contas estão pagas, porque está sem doença. Então, irmão, isso é muito importante, essa colocação do irmão Dei. Ele não pode fazer um evangelho baseado em desempregado, em doente, coisa não. Tem muita gente que não é disso, por exemplo. A gente tem várias pessoas aqui na igreja que quando vieram, não tinha não, veio pelo que Jesus faz, veio pelo que Jesus é. Então nós temos que não só anunciar o que Jesus faz, isso aqui é o evangelho, irmão. O evangelho é duas coisas, o que Jesus faz e o que Jesus é. Tanto que em Marcos começa assim, ó. Deixa eu achar uma Bíblia aqui para te mostrar. Olha como é que começa em Marcos, irmão, ó. Aqui, Marcos, quer ver? Marcos. Aqui é a mensagem, muito bem. Deixa eu colocar noutra Bíblia, que essa aqui não está muito fiel, não. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, primeira coisa que diz quem ele é. Veja que o Evangelho de Marcos não começa dizendo o que ele faz, mas dizendo quem ele é. Quero anunciar para vocês Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Aí diz assim, e ele mandou aí a comissão de estrada, preparando o caminho, fazendo vereda reta, estão asfaltando tudo, trocando tudo quanto é buraco. Aí o que ele faz? Né? João Batista aparece dizendo, e aí vai. Então, irmão, princípio, lembra disso aqui, Marcos começa dizendo quem Jesus é. Ele fica só dizendo, o que Jesus faz, o que Jesus faz, o que Jesus faz, e o que Jesus é. Né?
Porque diz que casamento com alguém por causa do que ele tem, isso é prostituição, né? Casou pelo dinheiro. Agora que você casa com a pessoa pelo que a pessoa é, para você, consegue viver com essa... A gente fala assim, quando vai casar, você consegue viver com essa traia o resto da sua vida? Consegue, então casa. Porque não vai mudar, né? Amém, irmão? Muito boa essa palavra do irmão dele, né? Vamos terminar nossa lição? Ó, agora diz assim, irmão, sem contaminar, né? Sem contaminar. Conclusão. Charles Spurgeon, irmão, Charles Spurgeon, ele era um pregador batista da idade do século 17 por aí. Irmão, o homem era um guarda-roupa, ele pregava sem alto-falante para 2.000 pessoas. Você imagina o tamanho da caixa dele. É considerado o príncipe dos pregadores. Pregava mesmo e quando fazia apelo era um horror. Foi ele que uma mulher mais decente, naquela noite ele pregou e converteu a prostituta mais suja da cidade. Receber Jesus como Salvador, quer? Então diga para mim, tal, fez a oração do pecador. Aí terminou o culto, uma senhora ilustre, digna, que cantava no coral. Pastor, entendi que eu nunca fui convertida. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer igual a prostituta, me respeita. O salvo dele era meio pesado no salvo, irmão. Você tem que fazer a mesma coisa, tem que aceitar Jesus na frente da igreja, dizer que quer receber Jesus, eu vou fazer com você a oração do pecador. Ele disse assim, irmão, acho que nesse momento, irmão, era 200, 300 anos atrás, hein? Que nesse momento a igreja está tendo pouca influência no mundo, porque o mundo está tendo muita influência sobre a igreja. Eu fico pensando, há 3 séculos atrás, o que seria a influência do mundo na igreja? Sem TV, sem rádio, sem jornal, sem revista, sem internet, o povo vivendo o zap. O que seria, meu Deus, a influência do mundo sobre a igreja? Mas, né, que em nossas comunidades de fé não seja o nosso caso, mas que a gente tenha mais influência sobre o mundo do que o mundo tem influência sobre a igreja. E o mundo aqui, irmão, não fala só do sentido de pecaminosidade, não. O mundo, a saúde, a educação, a segurança, os quebra-mola para ir lá na cama reclamar do quebra-mola, e daí por diante. Amém? Bem, terminamos e foi cedo, hoje 10h15. Amém, irmãos? Aí eu vou ver, irmãos, a próxima lição, porque eu ainda tenho um retorno em Rondônia ainda. A coisa lá, meus sobrinhos judicializaram o trem, não sei quando é que sai, mas eu vou ter que ainda ir lá para ver algumas coisas. Eu acho que eu vou deixar essa aqui do aborto. Irmã Dorinha, prepara essa lição do aborto, daqui até o fim do ano. Viu, Dorinha? Daqui até o fim do ano. Aí você tem 2 meses para preparar. Eu vou pular ela, tá bom? Vou deixar com a senhora. A não ser que aconteça da senhora não estar aqui quando eu não estiver, mas o que eu não tiver, pode ser, irmã Dorinha? Tem todo. Aborto tem material demais, né? E a gente então, se Deus permitir, vamos voltar no próximo domingo, na lição 10, que é moralidade cristã, pilar de uma sociedade. E tem gente, lição 9, tem gente que confunde moral com fé, cheio de moral. Nós somos um povo de uma moral, e aí joga pedra em tudo quanto é gente de moral. Cuidado com esse negócio jogando pedra aí, você tem que jogar evangelho, não é pedra, né? Aleluia! Bom, chegamos aqui ao final, deixa eu mostrar a vocês de novo. Está aqui a classe de adultos. À noite, o culto começa a que hora à noite, irmão? Em que hora a gente chega no culto, na igreja? Pelo menos 6:50. Mas se o irmão Léo vai chegar às 6:30. Ele falou que vai chegar às 6:30. Não falou, irmão? Ele falou.
Vamos ver. Eu não falei não, eu falei que vou chegar nesse. Eu vou pedir quem tiver aqui 6h30 para ver se é verdade. Algum aviso, irmão? Vai, né? Tá, amém. Ele vai ficar uns dias aí? Então a gente combina depois para ele trazer uma mensagem aí, quem sabe na terça-feira. Cadê o pessoal da terça-feira? Cadê Lessi? Olha, Lessi, tem um profeta aí para terça-feira, ó. Amém? Já tinha pregador ou não? Helenice, o senhor só fala para ele, irmão, que na igreja de Deus quem prega mais de meia hora o povo sai. Quem prega mais de meia hora o povo levanta e sai. Brincadeira. Dorinha, termina orando, a irmã começou, por favor, termine orando. Dorinha, aqui tem 3 irmãos pastores, né? Zezinho, Florisoldo e Salomé. Só 3 ou tem mais? Sobrinho, tem o sobrinho, filho dele, subpastor. Tem 4 ou tem mais na família? Pastor? Então tem 5 entre irmão e sobrinha. E fora ela, né, que não tem credencial, mas é pastora também. Aleluia.